Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast, patrocinado pela Vacinar, que está cuidando de Manaus e da sua família também. Turma, podcast de hoje foi um podcast do cara que mais sabe vender sem ser vendedor nessa vida. O Dr. Petros Olivas, se vocês lembrarem lá, ele falou quando a gente falou sobre a saúde do adolescente, não foi isso, Petros? Exatamente, Jeff. Qual foi o primeiro pitch de venda que você fez lá dentro? Jeff, a gente ia falar sobre saúde das crianças, disse, olha, tem um negócio aí do filho único que a gente precisa falar num próximo programa. Olha aí, 2, hein? Então ele já ganhou o segundo programa de graça. Queria falar para vocês, se inscrevam no canal, deixa o like lá, comenta alguma coisa. Hoje eu também queria um agradecimento especial a Souhara. Harin, muito obrigado. Hoje está vestindo Jeff Podcast, linda camisa. Agora, coleção masculina, ela disse que não era para falar muito sobre esse assunto não, mas vamos lá. Muito obrigado e estamos aqui agora no Jeff Podcast. Meninos, filho único. A gente sempre, até na parte médica, né, Petros, a gente sempre ouviu muito falar sobre a China. A China, durante muitos anos, eles, para diminuírem um pouco o número de pessoas da população deles, simplesmente eles começaram a colocar várias restrições. Não é que você não poderia ter o segundo filho, mas você ia aumentar as taxas, ia aumentar várias coisas financeiramente para a família para tentar diminuir. Isso trouxe um efeito colateral. E esse efeito colateral exatamente foi, você tinha, muitas das vezes, quando o filho primeiro, o filho único era mulher, eles abortavam, porque eles queriam filhos homens que poderiam trabalhar, que poderiam prosperar a família. Então a gente teve muito trabalho sobre isso. Daí a gente muda, a gente traz aqui para o Ocidente, famílias, as nossas famílias que são latinas, a gente gosta de famílias grandes, eu sou de famílias que tinham 7 de um lado, 7 do outro, lá em casa somos 4. E aí a gente começou a observar que veio a próxima geração, então veio os baby boomers com muitos filhos, vieram a geração X, que é a nossa, com muitos filhos, aí começou a geração Y e Z, a gente começou a ver essa volta para o filho único. E hoje aqui a gente vai estar falando exatamente sobre isso. O Petros Oliva, eu vou falar logo com ele, sendo mal educado, mesmo ele sendo o único homem daqui do recinto. E um cavalheiro. Petros Olivas, urologista pediátrico, um grande amigo também, seja bem-vindo. Por favor, não faça pitch de venda nenhum para nenhum outro podcast hoje. Eu já fiz no primeiro, para o terceiro, então eu não vou fazer hoje não. Obrigado, Jefferson, um grande prazer estar aqui de volta com essas convidadas maravilhosas, para engrandecer a discussão e a gente poder falar, ter uma conversa legal sobre isso, né? Sobre filhos únicos. Então, trabalho com crianças há 14 anos, exclusivamente com urologia pediátrica, e isso me chamou a atenção, né, Jefferson? A gente vai, claro, cada dia que passa, você vai ficando mais experiente, você começa a ter um olhar diferente, começa a perceber certas coisas, né, que antes você não percebia, e isso foi uma coisa que, ao longo do tempo, com o passar desses anos, foi me chamando a atenção. Né? Aquilo que você falou, as gerações... que na nossa época, os meus pais são 11 de um lado e 8 do outro, né? E comigo, lá em casa, nós somos 3, né? Eu e meus irmãos, e aos poucos você ia vendo que isso estava ficando raro. E meus amigos, ou seja, a nossa geração, todos eram 3 em casa, 4 em casa, era raro aqueles que eram 2. Mais raros ainda os filhos únicos da nossa geração. Eram coisas bem raras, geralmente estavam associados a alguma situação que ficou um filho único, mas não era o frequente, não era o comum. Então, a gente comecei a perceber isso, né, Jefferson, com atendendo crianças, lidando com crianças, porque atender crianças, trabalhar com crianças, né, geralmente você trabalha com a família. Não tem como, você vai lidar com os pais, né? Até porque, falando principalmente em questões de saúde, a criança não decide por ela. Né? Quem vai decidir por ela são os pais. Então, eu tenho um contato muito grande com os pais, eu preciso ter um contato muito grande com os pais. E a gente foi começando a observar isso, né? Que tinha um negócio diferente e isso começou a me dar uma certa angústia. Eu comecei a ficar meio preocupado com aquilo, né? Esse negócio de filho único está meio preocupante. E aí eu disse, eu preciso falar sobre isso. Já tinha muito tempo que eu pensava em falar sobre isso e gostaria de falar nesse sentido, de poder expor para as pessoas
especialmente a minha visão, né, Jefferson? Eu não quero mandar na vida de ninguém, mas eu queria dar a minha opinião, a minha visão sobre o que eu tenho observado, o que eu tenho visto. E é isso que eu quero poder fazer aqui hoje. Vocês viram que aqui só a introdução já demorou meia hora. A gente só tem mais meia hora agora para a gente terminar. E agora eu vou apresentar Carla Lasmar. Ela é pedagoga, terapeuta holística, é a esposa de um grande amigo, né? Um paciente e amigo. Ele já vai estar no próximo podcast, sim, o Yuri. E eu queria agradecer também, Carlinha, dizer para as pessoas que a gente se encontrou no supermercado, a gente acabou não fazendo compra, a gente ficou só batendo papo sobre esse assunto. E eu a convidei. Obrigado por estar aqui. Muito obrigada. É verdade. A gente acabou puxando uma conversa em cima da outra, falando de criação de filhos, de educação, da importância da educação mesmo dentro de casa, porque a gente às vezes confunde muito, né? A gente acha que a educação quem dá é a escola. Não, a escola dá um ensino sistemático, a educação ela vem de casa, com os pais. E tem uma diferença muito grande que vai reverberar na escola a questão do filho único e do filho que convive com outras crianças, que seriam os irmãos, no caso, né? Bem, e eu trouxe uma pessoa aqui para sofrer no podcast. Que é a Nayane Costa. Ela é empresária, mentora, palestrante e filha única. Então, assim, hoje ela veio. Eu juro pra você, Nayane, que durante muito tempo eu falei assim, eu vou ficar tranquilo, porque a Nayane vai estar lá. E eu queria, na realidade, Nayane, você aqui como um contraponto. Porque a gente vai falar sobre várias coisas que é observacional, mas ninguém passou por isso, a não ser você. Primeiro, muito obrigado por estar no Jeff Podcast. Eu que agradeço o convite e vai ser maravilhoso poder compartilhar um pouco da minha história e experiência sendo filha única. Como isso trouxe grande influência para o meu crescimento e desenvolvimento pessoal, porque eu fui tentar entender também como o fato de ser filha única trouxe pontos positivos e alguns pontos não tão positivos assim para a minha caminhada, mas que ao longo do tempo eu fui me desenvolvendo e aprendendo a lidar com essas situações. Nayane, uma coisa que é interessante, eu queria começar pelo seu vídeo que eu vi. Você me fala no vídeo que você vem de pais CLT. E eu falei para você a dificuldade que é os pais que são CLT ou que são funcionários públicos em ter um filho que fala assim, olha, não quero nada disso, não quero essa estabilidade, simplesmente eu quero ser empreendedor. Como é que foi para você chegar para os teus pais e falar assim, ó, quero nada disso que vocês querem e eu, que sou filha única, eu vou me virar e vou fazer do jeito que eu quero? Então, isso começa do fato de que eu sou de uma cidade pequena do interior do Pará, Monte Alegre, próximo a Santarém. Então, geralmente, no interior, a família ela segue aquele padrão de eu quero, a cidade também, mas eu quero que meu filho tenha o que eu não tive, né? Então, os pais dos meus pais trataram eles assim e os meus pais duplicaram isso na minha educação. Então, cheguei em Manaus aos 4 anos de idade, eu estou aqui há 24 anos. E quando eu decidi começar a empreender, eu estava na faculdade. Eu sou também assistente social, especialista em políticas públicas de atenção à família. Trabalhei com crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, abuso, violência sexual. E lá eu pude ver o quanto eu gostava de ajudar pessoas, mas muitas das vezes eu não me sentia parte daquele ambiente porque eu queria poder fazer muito mais. E ficar presa dentro de uma sala me limitava muito. E aí, quando eu conheci o empreendedorismo, foi quando eu fui passar a me conhecer. Eu fui fazer curso de desenvolvimento pessoal, PNL, coach e tudo mais. E aí eu fui ver o quanto o fato de ser filha única estava me impedindo de tomar decisões diferentes, porque eu queria sempre a aprovação dos meus pais. Então, eu cresci com o pensamento de que eu preciso agradar o meu pai. Se eu não fizer algo para agradar meu pai, eu vou estar machucando, eu vou estar decepcionando. Então, o fato de ter esse pensamento me fez, muitas das vezes, fazer o que eu realmente queria. E aí, quando chegou nesse ponto de reconhecer, porque a mudança ela só acontece quando você reconhece que tem alguma coisa ali incomodando e que precisa ser mudado, eu cheguei e falei, olha, não vou querer mais fazer concurso, não vou querer mais ser servidora pública, porque eu era, ai, nossa, vai fazer o concurso. Já tinha passado em um concurso, não quis ir assumir o concurso. E aí, comecei a empreender. E aí a pergunta era sempre assim, mas e os concursos? E aí eu dizia, ano que vem, mas e os concursos? E aí essa decisão de ser empreendedora foi algo que foi muito desafiador. Porque como eu cresci com esse pensamento de ter que agradar, ao mesmo tempo que eu estava seguindo um caminho que meus olhos brilhavam, meu coração estava feliz, eu ficava com o sentimento de que eu precisava fazer algo para agradá-los nesse outro lado.
E não foi fácil, mas hoje, olhando para trás, vendo todo o percurso que eu caminhei, foi uma caminhada muito enriquecedora e que me ajuda hoje dentro do meu negócio com outras pessoas que passam pelo mesmo, porque eu trabalho com mulheres e 80% das mulheres que eu trabalho são mães. Então, o que eu aprendi na minha experiência como filha única me ajuda na experiência com o tratamento, o atendimento com essas mulheres. Mas, assim, é algo que você tem que, muitas das vezes, observar quem são os atores principais da sua vida. Sempre tem o ator principal da nossa vida, que é aquele que nós queremos agradar, né? No primeiro momento são os pais, depois vem o esposo, depois vem o marido, a mulher. Mas eu falei, não, agora a atriz principal da minha vida vai ser eu e eu que vou fazer esse roteiro daqui para frente. Mas eu não consegui fazer isso só. Eu precisei de pessoas, assim como eles, com conhecimento na área, para conseguir trilhar esse caminho diferente. Petrus, quando você me vendeu esse pitch foi porque é uma coisa que eu observo, mas eu queria que você me explicasse. Quando entra no seu consultório e você vai ver, às vezes ninguém precisa nem falar. Como é que você sente? Qual é o feeling de você já saber que essa criança é um filho único ou uma filha única? Então, Jeff, sem querer polemizar já, né? Olha só, os haters, por favor, @Dr. Petrus Oliva, vão lá e... Jefferson, a geração mimimi, né? Vamos polemizar. A geração mimimi, essa que a gente tanto fala e ouve falar e tanta gente critica, né? Ela, obviamente, vem, claro, da formação dos pais, da criação dos pais. Os pais é que criaram a geração mimimi, né? A geração mimimi, ela não nasceu sozinha, ela não se formou sozinha. Ela é formada, obviamente, pela maneira como os pais lidam com seus filhos. São eles que criam a geração mimimi. Ok. É aquela geração que a gente bem sabe que parece despreparada para as coisas, né? Para as dificuldades, para os arroubos da vida, para as rasteiras que a vida dá na gente. Todo mundo toma rasteira na vida, é normal, né? E parece ser uma geração despreparada a ponto de achar tudo mais difícil, tudo ruim, né? E eu, como eu te falei, o meu paciente ele vem sempre acompanhado dos pais, né? Então, quando eu comecei a observar a maneira como a criança lidava com os pais, foi que eu comecei a dizer, rapaz, tem um negócio estranho aqui, eu jamais faria isso com meu pai e com minha mãe. Assim, arroubos até de desrespeito, de malcriação, que a gente chama, né? A gente conseguia observar aquilo. E um comportamento, infelizmente, na verdade, eu digo isso, um comportamento que aquela criança, ela exteriorizava para todos que estavam próximos, até para o médico que ela nunca viu. Então, eu começava a perceber que eram pacientes que só queriam fazer o que queriam, que não colaboravam com a consulta. E olha que, como eu falei, a gente vai ganhando experiência, né, Jefferson? E eu posso dizer que eu tenho muita facilidade de lidar com crianças. Eu gosto. Primeiro de tudo, eu gosto de trabalhar com crianças. É uma coisa que me dá muita satisfação. Então, assim, eu tenho jeito com criança. E eu percebia que essas crianças eram muito resistentes a isso. Elas não queriam, elas queriam as coisas do jeito delas. E eu comecei a criar essa pergunta, né? Porque eu ganho a confiança do meu paciente conversando com ele. E aí, tem quantos irmãos? E aí a maioria dizendo, não tenho. Aí os pais respondiam, não, só é ele em casa. E aí eu começava a observar isso. Eu digo, olha, é isso. Então eu comecei... Pode ter milhares de situações. Pode ser porque a pessoa tem muito dinheiro ou porque tem pouco. Pode ser porque ela, sei lá, embora tem pai separado. Pode ser por um monte de coisas, viu, Jefferson? Mas eu notei que tem um ponto-chave na interseção daquele comportamento, que era o filho único. Como eu falei, é óbvio. Nayara está aqui, não nos deixa mentir sozinhos. Tem, claro, filhos únicos que têm uma vida diferente, né? Lidam com essa situação de maneira diferente. Ela falou aqui na apresentação dela que ela percebeu que precisava fazer diferente. Tem uns que não percebem. Mas assim, e é óbvio que a gente conhece, todos nós conhecemos, várias famílias com vários irmãos que tem um monte de gente lá que é problemático, que dá trabalho, que tudo, né? Ok, eu não estou falando aqui de uma regra. Eu estou falando que eu observei isso. Foi uma coisa que eu notei no comportamento daquelas crianças com os pais e com todo mundo ao redor delas. Um comportamento realmente bem diferente do menino que a gente perguntava tem irmão. Tem irmão. Aquele menino mais obediente, aquele menino que entra no consultório, faz o furacão no consultório e depois ele arruma para o brinquedo. Ele arruma o brinquedo que ele está bagunçando. Ele tem irmão em casa.
Ele tem que fazer isso, até porque às vezes ele está brincando com o brinquedo do irmão dele. Mas os filhos únicos, às vezes, tem que ter uma babá, o pai ou a mãe por trás fazendo isso, né? E eu torno a dizer, a conduta, essa situação que eu notei nos filhos únicos, na maioria, gente, como eu falei, não é uma regra, mas foi uma condição que eu observei mais expressivamente nos filhos únicos, ela obviamente, ela vem de acordo com a maneira que os pais lidam com os filhos, né? Carla, o Petros falando sobre isso, eu lembro muito da história de que tempos difíceis fazem homens fortes vão fazer tempos fáceis. Os tempos fáceis vão fazer homens frágeis. E eu vejo muito isso. Eu entendo, e a gente vai falar aqui, eu não vou falar a sua idade, que você é bem mais nova do que eu e o Petros. Bem mais nova. Mas vamos dizer, a gente lembra muito o Petros ainda moleque, a época que teve problema, a gente tinha inflação dia e noite, a gente ia para fila, difícil. A gente foi para fila, eu lembro em Recife ainda, eu na fila do leite, você só podia comprar 2 sacos de leite. Exatamente. Então, nesse momento, quando a gente cresce, eu e o Petros, a gente vem de baixo, trabalha, ganha dinheiro, a gente dá muito valor saber que, eu não sei se amanhã vai ter. Exatamente. Entendeu? E o que eu vejo, a gente vê nessa geração, ela sempre foi uma geração que chegou num momento com muita estabilidade. E eles não passaram esses tempos difíceis. Até com fartura, né, gente? Chegaram até com fartura. Até com fartura. Mas eu vejo que existe essa mudança. Mas a minha pergunta para você é, do que o Petros falou, como é você como pedagoga, no momento que você precisa chamar a atenção, chamar a paz, você tem essa diferença também quando você chama os pais, que é filho único, quando tem vários filhos? Você tem na abordagem e na resposta dos pais a você? Sim, sim. Inclusive, a visão que o Dr. Petros traz, ele traz essa visão da infância, da criança, que é justamente com que... eu sou bem mais nova, mas vamos dizer que eu comecei com uns 10 anos, porque eu já tenho quase 30, na educação e como pedagoga também, trabalhando muito tempo com criança. Eu amo trabalhar com crianças. Trabalhei muito tempo com adolescente e agora estou na educação infantil. Então, o que a gente percebe? Esse mesmo comportamento que o Dr. Petros trouxe no consultório é o que nós percebemos na sala de aula. E... o que acontece? Muitas vezes, o pai e a mãe, normalmente, que não é a maioria, né? A gente precisa deixar claro assim, porque a gente tem que ter muito cuidado de não generalizar, como ela trouxe a realidade dela, que ela começou a perceber que ela trazia um peso, parecia que ela estava devendo aos pais, já que ela era filha única, foi tudo só para ela. Então, ela fica com esse sentimento, mas esse sentimento a gente só vai despertar na fase adulta. Enquanto criança, é esse comportamento que a gente vê, que a gente está ali na sala de aula daquela criança que é como se, eu vou usar aqui um termo, uma analogia, da gaiola de ouro, que os pais normalmente colocam os filhos únicos. A gaiola de ouro que ninguém pode brigar, que ninguém pode bater, é o príncipezinho, tem que ser protegido, tem que ser guardado. Então, já aconteceu, gente, na escola, de eu ser chamada porque a mãe invadiu a escola para tirar a satisfação com uma criança, porque a criança brigou com o filho dela. Então, isso acontece muito. O que esse pai e essa mãe traz para essa criança? O sentimento de invalidação. O que invalida? Coloca a criança numa situação onde ela acha que não é capaz de nada, que ela sozinha não consegue andar sozinha sem a aprovação dos pais. Precisa que os pais o tempo todo estejam dizendo: isso aqui é para você, isso aqui você pode, isso aqui. Então, perde a confiança. É aquilo que vai reverberar na fase adulta, porque na infância a gente vai ver no comportamento com seus pares, no caso com as crianças na sala de aula da mesma idade, porque como ele não precisa arrumar os brinquedos, porque ele não precisa respeitar o espaço de mais ninguém, porque o espaço é todo dele, a mesma coisa ele vai fazer na escola. Só que quando ele vai para a escola, ele já vai com uma estrutura formada. E aí é quando ele vai se debater, né, se deparar com essa divisão, com essa necessidade de compartilhar, de respeitar o espaço do outro, de ouvir a professora, de ter que obedecer. Então, é aí que a gente começa a ter essa dificuldade pedagógica de educação. E aí, quando nós chamamos, respondendo a tua pergunta, esses pais de filho único, a gente percebe que há uma dificuldade muito grande
porque não é a criança, são os pais. Como eu acabei de falar, a criança é fruto daquilo que os pais fizeram com ela. Exatamente. Ou fazem com ela. Ô, Daiane, quando eu pensei nesse podcast, até fiz o convite para você, eu sofri sozinho tomando banho pensando numa coisa. Os pais, geralmente, principalmente os nossos que vieram, veio de uma família mais pobre e a gente vem numa ascensão. E aí, o pensamento do pai sempre é, olha, meu filho vai fazer inglês, meu filho vai fazer intercâmbio, meu filho vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se o primeiro não quer, eu sou o mais velho. Tá tudo bem, eu não quis, bom, vamos passar para o próximo. O próximo vai. Tentar com outro. Como é que foi para você aguentar tudo isso? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas tendo a opção de ter filho único, porque eles querem dar tudo que não tiveram. Só que ninguém parou para perguntar assim, você quer? Uma coisa que eu aprendi também é não é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, mas tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E aí o filho único, ele se encontra nessa posição, ele recebe tudo o que o pai não teve, o que o pai acha que é importante, sem ser, né, consultado. É claro, eu estou ali naquela posição de filha, criança. Diferente desse comportamento, eu sempre fui a criança quieta. Aquela criança que, quando ia ao shopping, não precisava dizer que não era para pedir. Aquela criança que não saía correndo pela casa das pessoas, que sempre ficou sentadinha, quietinha. Que, quando me ofereciam as coisas, eu dizia não, obrigada, porque a minha mãe já tinha falado que eu não posso ficar aceitando as coisas. Então, mas você tinha sido orientada pelos pais. Aí eu já pais. tinha sido orientada. Claro. Aí já tem um outro peso, né? Que foi esse peso da invalidação, da crença, do merecimento. Sim. Porque eu ficava sempre esperando o quê? A aprovação dos meus pais. E aí eu fui justamente essa criança, essa adolescente que o Jeff falou. O curso de inglês eu estudava de manhã, à tarde e à noite. Eu era criança que acordava 5 horas da manhã e chegava em casa às 10h30, 11 horas. E eu tinha que estudar até de madrugada e acordar de madrugada para sair para estudar. E isso trouxe um peso muito grande para a minha saúde. Chegou um tempo que eu tive 2 esgotamentos físicos na escola, no ensino fundamental e no ensino médio. E até que um dia eu conheci um médico que ele olhou para mim, enquanto adolescente, falou assim, quando é que você tem lazer? Pois é, os pais não enxergam isso, né? Impressionante. Porque é uma coisa que é muito comum, né? Eu tenho um paciente que faz chinês, eu tenho um paciente que faz chinês. Está estudando chinês, eu digo, você é chinês? Está estudando mandarim? Eu digo, pai, não bastava o inglês, só o inglês não estava bom. Não. Fez inglês e agora está no mandarim também. E faz natação, e faz futebol, e faz equitação. Digo, meu Deus, essa criança brinca em algum momento? Porque, assim, tudo bem, atividades elas podem ser até divertidas, mas será que tem um momento dela para ela fazer realmente o que ela quer, o que ela gosta? Não sei. Ô, Carla, eu vou até te perguntar como pedagoga. Eu não sei se assim a gente acaba virando pai, eu acho que a gente vem de uma soma do que a gente passou, do que a gente fez, do que a gente viu. Lá em casa eu tenho o que o Pedro estava falando. Os meus filhos têm tempo para ser criança, ponto. Então, eu acho que é muito mais importante o meu filho de tarde, ele estar jogando bola depois dos estudos, do que ele estar complementando com outras coisas. Então, assim, no momento que cada um precisou, pediu, o Vini faz futebol 2 vezes na semana, a Juju vai fazer ginástica artística. E daí eles fazem aula de bateria, a Juju começou a fazer piano. Aí depois quis ir para a bateria, o Vini fez aula de dança, depois foi para o teclado, agora está na bateria também, a Juju tentou cantar. E a todo momento que eles mudam, lógico, eu acho que tem um termo, eu tenho uma hora que eu falo assim, peraí, vamos mudar já? Você quer realmente, vamos tentar mais um pouquinho, se você não gosta. Mas eu vejo muito isso, que a liberdade, e eu vi a Juju me falando semana passada, dizendo assim, que as amigas dela falam assim, Juju, você faz tudo? Aí ela fala assim, mas meu pai disse que eu tenho que experimentar. Você acha que está faltando também muito isso? E principalmente o filho único, que é o peso assim, o meu sonho de infância era ser pianista, a mãe nunca tocou no piano, mas meu filho vai ser pianista. Tem, porque é aquilo que tu acabaste de falar, inclusive. A gente, quando tem mais de um filho, é meio que fica inconsciente essa possibilidade de não acertou com um, acerta no outro. O filho único não tem essa possibilidade. Todas as fichas estão nele. Todas as fichas estão nele, exatamente. Eu lembrei agora de um cassino, o cara pega todas as fichas, joga tudo num lugar só e vamos lá, roda aí o peão. Isso, e eles mesmos se pressionam, porque eles pensam assim, poxa, a gente só tem um filho, vai ter que prestar.
É isso mesmo. Vai ter que dar resultado. E aqui... Porque tem outras pessoas que a gente normalmente se preocupa em ficar dando satisfação, né? Já só teve um filho e não conseguiu nem fazer o trabalho direito. Esse menino não deu para nada, só era ele em casa. Entendeu? Pensam isso sim. Isso. Assim, aquela história que você falou, Jeff, sobre os tempos difíceis e as pessoas fortes, os tempos fáceis e as pessoas fracas. Parece que os pais que viveram dificuldades esquecem que essa dificuldade foi o que fez elas terem sucesso, elas estarem juntas, elas poderem dizer que venceram essas dificuldades. A gente só vence a dificuldade se ela existir. E aí, quando eles tentam, né, blindar os filhos de dificuldades, eles estão tirando essa oportunidade do filho crescer, desenvolver, aprender, né, do filho cair e levantar. Se você forra o chão de carpete, como é que esse menino vai cair, vai sentir a queda? Ele não vai sentir nunca a queda. Então, eles não percebem. Eu acho isso interessante. E até me espanta, né? Os pais não percebem que essa conduta acaba não sendo a melhor para as crianças, né? Você passou por dificuldades, todo mundo passou, todo mundo vive dificuldades. Como eu falei, a vida não é um mar de rosas para ninguém. E você quer criar um mar de rosas para o seu filho? Mas será que... E aí, foi o que me fez ficar acordado várias noites, Jefferson. Mas esse menino vai ser um adulto. Mas esse menino, ele vai ser um adolescente. Esse menino não vai ver todo o tempo a infância dele. Que adulto que ele vai ser? Que adolescente que ele vai ser? Será que é aquele adulto que numa briga de trânsito dá um tiro no outro? Porque não suporta aquela situação? Ou será que é aquele adolescente que se suicida com 14 anos, cara? Como é que uma criança se suicida com 14 anos? O que faz? Qual é a justificativa para qualquer pessoa com 14 anos se suicidar? Eu ficava com isso, não conseguia dormir. Acordava pensando assim. Por quê? Porque eu vi aquilo acontecendo e como eu trabalho com crianças, aqueles meus pacientes são pacientes meus por vários anos. Eu vou acompanhando, a gente opera às vezes não opera, mas faz um acompanhamento, são vários anos. E eu vi aquele menino crescer, vi a família, e a gente acaba criando um outro vínculo com a família. Não são mais só os pacientes, né? Muitos se tornam amigos da gente. E eu disse assim, cara, eu não posso estar preocupado só com o rim desse menino. Eu tenho que me preocupar com a felicidade dele, com a saúde emocional dele. Até porque hoje a gente já sabe que a saúde, o emocional normalmente é o que conduz todos os outros pilares. É impressionante. O nosso cérebro é dividido, né? Então, é o emocional e o racional. Eu fiquei nesse dilema. Falo ou não falo? Conversa ou não conversa? Dou um toque para esse rapaz, não tá bom, não. Você olha esse negócio. Não... E aí alguém me disse assim, Petros, faz tua parte. Faz tua parte, bicho. Tu não tá dormindo por causa disso? Não estou dormindo por causa disso. Eu não aguento mais ver aquela criança que eu gosto, que eu tenho uma relação, que eu acompanho há 2 anos, chegar lá no meu consultório pior nesse sentido, pior comportamentalmente, né? Com um comportamento pior, cada vez que ela aparece lá comigo, eu digo, não dá. Eu vou falar para os pais. Se eles gostarem, se eles não gostarem, eu vou fazer a minha parte. Minha parte eu estou fazendo. E é o que eu estou tentando fazer aqui hoje. E com a ajuda de todos vocês, claro, que é o que nós estamos tentando fazer isso. É alertar para essa situação, né? Como falei, ela não é uma regra, mas é uma coisa que a gente tem vindo de maneira repetida. Ela parece que está se tornando uma coisa cada vez mais evidente, infelizmente. Ô, Nayane, eu acho que assim, para mim é o ápice desse podcast e o que eu queria saber como pessoa... qual foi o momento, quando você foi mudar tudo? Você chegou, sentou, papai e mamãe senta aqui rapidinho e... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi assim? Foi um momento muito dolorido, porque aconteceu justamente esse fato. Eu fui diagnosticada com uma doença autoimune. Eu fui diagnosticada com a fibromialgia, que é aquela doença que você sente dor 24 horas. Tem um componente emocional fortíssimo. Exatamente. Sim, a ligação direta. É o ambiente que você está inserido, as pessoas com as quais você se relaciona, o seu emocional. Então, eu não percebi que durante toda a minha caminhada, o fato de ser filha única, eu tinha colocado um peso 2. Eu tinha que fazer tudo que os meus pais queriam. Eles não chegavam para mim e falavam assim, olha, se você não fizer, a consequência é essa. Não, eles nunca falaram. Mas eu coloquei, eu internalizei isso. E aí eu não aceitava decepcionar. Eu nunca aceitei ser a filha que decepciona. Então, sempre olhava para as minhas amigas que estavam ali na adolescência, fazendo o que a adolescente fazia, e a Nayane não vivia a adolescência.
Porque a Nayane sempre pensava, isso não é o que meu pai vai gostar, isso não é o que a minha mãe vai gostar. Então, isso trouxe consequência em várias áreas da minha vida. E aí, quando eu estava no início da faculdade, em 2017, um belo dia, eu simplesmente olhei para o meu braço e parecia uma montanha. E aí, eu comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor. Passei 2 anos da minha vida sem ter um diagnóstico preciso do que eu tinha. E aí foi quando eu fui entender que toda a minha caminhada, a minha criação, meu relacionamento com os meus pais, o relacionamento dos meus pais, porque meus pais são pais separados, trouxe grande consequência. Não estou aqui dizendo que a culpa é dos meus pais, porque tudo é consequência do que eles já viveram lá e tudo é consequência do que eu já vivi com eles e das escolhas que eu fiz. A nossa vida é resultado das nossas escolhas. Não é? Quando eu era criança, eu não sabia disso. Eu não tinha essa consciência. Então, quando eu tomei a consciência e eu fui conversar, olha, gente, é o seguinte, eu descobri, eu recebi esse laudo, eu estou com uma doença autoimune, que segundo os médicos não tem cura, mas eu sou uma pessoa muito curiosa e eu comecei a estudar e eu fui fazer curso e fui fazer hipnose, fui fazer terapia para entender qual era a raiz desse problema. Então, vi uma raiz muito grande aqui é o meu relacionamento com os meus pais. E quando eu consegui resolver isso, quando eu quebrei essa trava com relação aos meus pais, a questão da aceitação, da caminhada que eu queria seguir, que não era a que eles queriam, as coisas foram diminuindo. Então, eu fui, durante um tempo, a pessoa que de 7 dias na semana, 6 tomava corticoide, 6 estava na emergência. E aí você olha para a Nayane hoje, às vezes o médico fala assim, como que você tem diagnóstico de fibromialgia se você está aqui andando de salto, isso e aquilo. Durante 2 anos da minha vida, eu dei todos os sapatos que eu não podia pisar no salto e eu sou muito vaidosa. Então, trouxe consequências para todas as áreas da minha vida isso, mas é justamente isso. Sem dificuldade, você não vence a dificuldade. Esse foi o meu fundo do poço, essa foi o ápice da minha história que me ajuda muito e me impulsiona dentro do meu negócio hoje. Então, assim, foi dolorido, mas ao mesmo tempo muito enriquecedor e parte fundamental da minha vida. E aí, quando eu cheguei e falei, olha, vocês tiveram isso, eu eu estudei que vocês tiveram um relacionamento assim com os pais de vocês e por conta disso vocês tiveram um comportamento assim comigo. E por conta desse comportamento e por conta dessas atitudes, eu internalizei isso e passei a ter comportamentos assim que acarretaram no que eu estou sentindo hoje, que tem outras coisas que eu preciso cuidar, como alimentação, atividade física, mas o emocional é a maior raiz daqui. O que eu preciso mudar? Não, agora eu decidi que eu quero ser eu. Eu quero viver a minha real identidade, porque antes eu queria viver um pouco da identidade do meu pai e um pouco da identidade da minha mãe. E hoje os meus pais aceitam a real identidade da Nayane, sentem orgulho da caminhada, mas se eu tivesse me prendido a essa crença do passado, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje, porque eu estaria vivendo o que eles queriam que eu vivesse. Eu tenho quase certeza que ainda hoje eles, antes de dormir, rezam para você passar num concurso. Eu também acho. A família sempre pergunta isso e eu finjo... A segurança. Hoje eu já não ligo mais pra isso. Concurso, eu falo, não, gente, se eu tivesse feito aquilo, eu nem estaria fazendo o que eu... Enfim, o importante é o que eu quero. Eu gosto. Exatamente. Meninos, vamos lá. Eu vou fazer um break. Agora a gente vai falar sobre a Vacinar, que está cuidando de Manaus, cuidando da sua família também. Vamos lá. Olha só, QR Code na tela, aqui em cima, canto superior esquerdo. Vocês podem agora aproveitar esse momento que a gente está falando sobre filho. Filho único, principalmente, lembrar que a partir dos 9 anos de idade você pode sim fazer a vacina do HPV. Olha que presente você vai dar para o seu filho. O único câncer que você tem uma vacina para ele não ter câncer. Ah, é menino e menina? Sim. Por quê? Porque às vezes o menino ele pode ter tipos de câncer, desde câncer de garganta, câncer de pênis, já eu vou falar aqui com Petros. Então, vacine o seu filho para o HPV. Dentro da vacina você tem a nonavalente, agora são 9 tipos diferentes de HPV que você pode dar esse presente para o seu filho, para o futuro deles. Petros, HPV, você está acostumado, como é que está essa história? Porque essa você infelizmente não vai papar, mas pitch de venda cara, a molecada hoje em dia não usa mais camisinha. Difícil, Jefferson, difícil. O grande temor, né, que todo mundo tinha na nossa adolescência, que era o HIV, virou uma doença crônica. O HIV hoje está matando cada vez menos, né? O termo mais correto é esse. Então, menos medo de se contaminar, menos medo de ter uma doença incurável, como é o HIV, né? Mas, assim, em contrapartida, os cânceres têm se aumentado e aparecido muito. Daí, a gente acaba reforçando isso.
prevenção. É prevenção. Então, realmente, é impressionante o que a gente conseguiu fazer com o HPV, né? Que é o vírus que está relacionado com o aparecimento desses cânceres genitais incuráveis, né? Mas que são completamente... a gente consegue... passível de você não ter, né? Ter, você né? consegue começar ali. Começar ali a proteção através da vacina. E realmente muito eficiente. A gente tem países que estão pensando em zerar a ocorrência desses cânceres, né, nos próximos 10 anos. Não existe mais esse câncer nos próximos 10 anos. A Austrália está nessa daí. Exatamente. Austrália, Israel, Coreia do Sul. Então, desse jeito. Entendeu? Então, provavelmente... Isso tudo, claro, por conta da vacina. Então, eu sempre trabalhando com os adolescentes e pré-adolescentes, a gente sempre orienta sobre isso. Sobre tomar vacina, meninos e meninas. E vocês sabem, né? Quem está nos vendo, até os adultos, mesmo os que já tiveram histórico de herpes, não, já teve herpes alguma vez, mesmo assim, a vacina tem indicação, porque já demonstrou um fator protetivo, já demonstrou que realmente diminui a incidência dos cânceres, mesmo em adultos. Bacana. Carlinha, uma pergunta que eu queria fazer para você, de uma observação que tive em casa. Os meus filhos, a Juju está com 8, o Vini está com 12. E eu lembro de uma vez que veio uma amiguinha de escola, fui passar a tarde lá, e eu cheguei em casa e falei, pô, minha filha, tudo bem? A sua amiguinha estava aí, como é que foi? E ela falou assim, papai, sabe como é que é? Ela é filha única. E aí, olha só, a menina de 8 anos, eu falei assim, papai, olha, não sabe dividir as coisas, não arrumou os brinquedos quando foi embora, bagunçou tudo. E eu fiquei impressionado. Eu falei, olha só, cara... Já ela notou isso, né? Uma menina de 8 anos consegue notar um perfil diferente. E isso, na escola, no que você... Qual é o ponto final na escola que você vê essa criança que em casa não teve essa noção e chega na escola, ela quer chutar o balde, abrir a geladeira e pegar a bebida gelada que tiver lá dentro, é isso? Exatamente. O que acontece muitas vezes é que a criança, na maioria das vezes filho único, eles não têm necessidade de limite. Por que vai ter limite se não tem com quem compartilhar isso? Então, é totalmente sem limite. Então, os pais, normalmente, porque assim também a gente não pode também falar muito assim, tipo que é um bicho de 7 cabeças. É claro que existe as vantagens de ser filho único. Por quê? Porque os pais, eles têm mais condições financeiras, por exemplo, para cuidar da saúde, para levar no bom médico, para pagar um bom médico, para fazer bons exames, para ter um acompanhamento melhor, como também boas escolas, uma boa educação. Só que aí o que acontece? A gente acaba, enquanto pais de filhos únicos, voltando só para a parte de formação, do intelecto e tudo. E não aquilo que você falou logo no começo, que a educação ela está dentro de casa. Exatamente. Não está na escolinha de futebol, não está na escola, né? Exatamente. Os pais investem nisso, mas às vezes esquecem da educação de casa. Exatamente. E essa educação de casa que é justamente a emocional. É a base emocional que a criança vai levar para todos os outros ambientes que ela vai conviver e todos os outros nichos sociais que ela vai participar, que começa na escola, na educação infantil. Então, realmente, quando ela chega na escola já com essa falta de limite, ela não consegue dividir brinquedo, ela não consegue fazer tarefa. E tem um ponto ainda. Se ela vê algo que um coleguinha tem e que ela gostou, tem que ser dela. E aí ela toma. Normalmente ela toma. E aí, o que acontece? Infelizmente, a gente chama os pais para conversar, para tentar colocar da melhor forma que a gente pode conduzir isso. E o que o pai e a mãe fazem? Vão lá e compram uma igual. Está aqui, meu filho, está resolvido o seu problema. Olha só como é que tenta resolver a coisa, né? Então, e o que ele está ensinando para esse filho? Está ensinando o filho que na vida não existe frustração. Ele pode ter o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Não vai ser frustrado. É o que a criança começa a partir da base dela. Porque o cérebro, né? Doutor, que é melhor, você acha que até os 7, 12 anos, ele tem uma plasticidade muito maior do que depois que passa dessa fase. Então, é ali que as memórias mais importantes que vão conduzir a vida da criança em todos os outros nichos sociais dela, é ali que se é formado. Então, ali, naquele momento, a criança entendeu que ela não precisa se frustrar.
Porque a frustração não faz sentido. E aí, o que acontece? Quando ela começa a enfrentar isso, normalmente na fase adulta ou na adolescência, aí é quando vira de adolescente para aborrecente, né? E os pais não entendem que na adolescência já começa a reverberar o que a criança aprendeu na infância. Vai para a adolescência, da adolescência para a juventude e até a fase adulta. Porque vai reforçando. Por incrível que pareça, o que a criança passa na infância, chega na adolescência, ela vai ser reforçado aquilo ali. É uma memória reforçada que vai reverberar no comportamento para a vida toda. Porque o que acontece? Na adolescência, a criança vai ter problemas com o coleguinha também. A fase difícil, a gente sabe disso. Exatamente, não vai saber dividir. Tem transformações na fase da adolescência, a gente já conversou sobre isso no nosso podcast anterior. Exatamente. Então, é uma fase difícil para todo mundo, para todo adolescente. Toda criança aqui na adolescência passa por uma fase difícil. E os pais continuam poupando seus filhos de frustrações. Não, vamos resolver. E aí passa a mão na cabeça, põe dentro da cúpula, vem cá, meu filho, ó, tadinho do meu príncipe, tadinho do meu amor. Aí a criança já sabe. Aí, sabe que é uma outra coisa que a gente vê muito também na fase adulta? É que a criança, normalmente, é para ela crescer, virar um adulto e ir para onde? Para o mundo. Hoje a gente vê que os filhos estão com 30, 40 anos, nem saem de casa. Uma coisa, o americano, eu acho interessante que a gente sempre falou do americano, do cara que sai e vai fazer faculdade. O que o americano o trabalho, o problema grande de hoje? É que esse moleque saiu, fez faculdade lá fora, ele tá voltando para casa. E os pais falam, não, nego, vai embora. Uai, o dinheiro agora é só eu e a mamãe, o que é que tu tá fazendo aqui? E o cara voltou para casa porque lá a comida tá quente, exato, né? O banho, o chuveirinho não sabe quente. lidar com a frustração. A frustração é que nos ensina, que é a fase difícil. O não é necessário. O não é uma forma de amar o filho. O não em tudo é uma forma de amar. Porque tu estás criando aquela criança para o dia que você não estiver mais aqui. Ô, Nayane, quando a gente falando sobre isso, você sentiu isso? Você se sentia às vezes diferente de ser filha única e ter exatamente essa coisa de, poxa, eu quero uma coisa aí o pai vai dar, ou você queria fazer alguma coisa e todo mundo fazer com que aquilo acontecesse do jeito que você queria? Você tinha essa visão ou dentro do momento ou só depois que você caiu e se falou, poxa? Depois que passa que você vê. Enquanto eles falavam, eu só lembrava dos meus momentos, não é? Do quanto não saber ouvir não é dolorido para um filho único. Então, os meus pais não me diziam não. Não existia a possibilidade do não. Era sempre, se não agora, depois. Era possível ter, sabia que ia ter aquilo. Tanto que, durante um bom tempo, eu fui a adolescente mimada, eu fui a amiguinha mimada, que tinha tudo, que tinha a bolsa, o sapato, a roupa, que fazia isso, que fazia aquilo. E meu pai, ao mesmo tempo que ele fazia tudo que eu queria, ele sempre falava assim, olha, você tem que ver que a vida do outro é a vida do outro, a sua vida é sua vida, e você não tem que se comparar com as pessoas. Mas quando eu chegava em casa e dizia, tá acontecendo isso e isso, ele conseguia que eu tivesse aquilo. Ao mesmo tempo que ele queria me ensinar, que nem sempre ia ter tudo. Ele queria te poupar. Ele também ia lá e supria aquilo que eu queria. Então, em momento algum na minha vida, as pessoas ele até sempre falou isso. Olha, você tem que ver, e era justamente isso, a melhor escola, o melhor cursinho, sempre escola particular, ensino particular. E meu pai sempre dizia assim, olha, você tem que ver que a vida dos seus amigos é a vida dos seus amigos. A nossa vida é diferente da deles. Eu estou fazendo isso porque eu quero oferecer o melhor a você. E eu falei, nossa, mas eu nunca me senti inferior a ninguém dentro da escola, com os meus colegas. Porque ele nunca me deixou ter a sensação de não ter, de não pertencer, né? Então, naquele momento, eu não via. E aí, quando eu escolhi fazer uma faculdade, que também eu sofri preconceito por eu ter escolhido essa profissão, que hoje eu não exerço mais, que é de serviço social, eu fui para uma realidade que eu nunca tinha visto. Então, eu cheguei numa realidade de pessoas que não tinham o que comer, eu cheguei numa realidade de visitar uma casa, uma palafita, que eu subia a escada e parecia que a casa ia cair comigo lá dentro. Eu cheguei numa realidade de ver crianças em extrema pobreza mesmo e eu falar, rompeu minha bolha. O mundo que meu pai e a minha mãe me mostraram, me criaram, não é perfeito. Não é o mundo de verdade. Não é o mundo de verdade, é a gaiolinha de ouro. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu era muito nova. Então, aquilo ali para mim foi um choque de realidade. E hoje, meu pai ele até fala assim, se não fosse a faculdade, a Nayane seria uma outra mulher.
Porque eu não teria vivido essa realidade, não teria saído da minha gaiola de ouro, né? Então, tudo coopera para o resultado, para a vida, para a mentalidade, comportamento que nós temos hoje. E eu lembrei até de um momento que teve um dia que eu pedi um brinquedo de Natal e a minha mãe falou assim, Papai Noel não vem esse ano e você não vai ganhar esse brinquedo. Eu lembro que era a boneca do auge, assim, aquela boneca estrela, sabe? Que todo mundo tinha. Gente, era o sonho de toda criança. Né? Ela era enorme. E aí eu falei, nossa, todo mundo tem, eu queria tanto. É aquela história, né, do filho único. Todo mundo tem, por que eu não? E aí ela falou, Papai Noel não vai vir, o negócio apertou esse ano. Gente, eu simplesmente chorei. Eu não disse assim, eu não aceito não ter. Mas o comportamento já estava dizendo, né? E eu sempre fui assim, a criança que o pai dizia não, eu não batia de frente, mas eu sofria, não é? E aí, ouvindo os relatos, eu só imaginando, lembrando do meu comportamento enquanto criança, enquanto adolescente. Então, com certeza, eu vivi isso e hoje eu reconheço o quanto eu também tive esse comportamento. Ao mesmo tempo que eu me sentia muito cobrada, eu também fui, sim, muito mimada. E a minha família sempre falou isso. A Nayane é a filhinha dele, a Nayane é a filhinha dela, porque eu venho de famílias, de um lado a minha mãe tem 6 irmãos e do outro meu pai tem 6 irmãos. E todos eles têm 2, 3 filhos. Os 2 são os únicos que só têm uma filha. Que coisa. Ô, Petrus, me veio na cabeça o seguinte, a primeira vez que, os meninos já maiores, e eles começaram a gostar de milkshake. E qual foi, sempre eu fiz? Comprar um milkshake, divide um para os 2. A porrada come, mas bonito. Normal. Comia, logo Normal. no começo. E minha esposa ficava pé da vida que falava assim, menino, compra 2. Eu falei assim, não. Eles vão aprender a saber dividir. E eu lembro que a última vez a Juju teve um problema no treino de ginástica, estava com a perna ruim, estava de muleta. E eu achei bacana, porque os dois andavam, e aí ele tomava o milkshake, o Vini, e parava e dava para ela na boca dela, porque ela não podia segurar. E eu falei assim, cara, eu acho que eu fiz alguma coisa certa nessa mundo. Jefferson, isso aqui é o que eu queria te dizer. A gente está falando aqui muito de pai, mas a gente está falando do seguinte, da figura do irmão. Você está falando de filho único, gente, está falando do quê? Tem que ter um irmão, o ideal é ter um irmão. E quem é o irmão para aquela pessoa, né? O que é irmão para cada um de nós? Então... eu costumo falar isso para os pais dos meus pacientes. Eu pergunto isso, né? Gente, isso acontece, é um processo, né? E depois que o meu paciente está ali comigo, já acompanhei, já está na terceira, na quarta, na quinta, na 10ª consulta, aí eu começo cara, quando é que a gente vai fazer um irmãozinho para esse menino aqui? Ou uma irmãzinha para ele? Eu começo a sugestionar isso, Jefferson. E aí o pai e a mãe olham para o outro, aí, cara, eles falam assim, mas doutor, é muito caro. Eu disse, não estou falando que é barato aqui, eu falei que é barato aqui, eu falei, vamos fazer mais um que é barato. Eu nunca falei que é barato, né? Mas eu disse assim, olha, gente, mas eu tenho um amigo que tem 3 filhos, né? Eu só tenho 4. Eu tenho um que tem 3. Esse Petros, o segundo, custa metade do primeiro. Eu disse, isso é verdade. O terceiro é quase de graça, eu digo, pronto. Não, é uma brincadeira, mas a verdade é que num filho único, é óbvio, como não há referências, né? Os pais costumam gastar até o que não precisava. E quando você tem um irmão, quando tem um segundo filho, você começa a comedir aquilo, né? Então, na verdade, não é que fique mais caro, fica mais inteligente a maneira que você gasta o dinheiro com seus filhos, né? E eu quero voltar aqui a falar sobre isso, sobre a figura do irmão. E eu, num dado momento desse processo, eu pergunto dos pais, o senhor tem irmão? É muito raro, porque os pais dos meus pacientes, eles têm hoje em dia entre 25 e 45 anos, né? A idade produtiva, a idade que tem filhos com a idade que a gente trata e lida. E eles falam, não, tenho 2, tenho 3, é raro, acontece, é óbvio, de ser filho único, o pai ou a mãe, mas a enorme maioria tem irmãos em casa. E eu falo, e aí? Como é que é o lance com teus irmãos? Porque assim, eu tenho 2 irmãos em casa, a gente se pegava na porrada, tem a mesma idade praticamente. Eu sou gêmeo, né? Que eu tenho que mandar um abraço aqui para meus irmãos, para o Pierre e para o Pablo. E o Pablo só tem 1 ano e meio de diferença da gente, então os 3 praticamente da mesma idade. Então era briga de menino, hein? Então era cabo de vassoura, sandalhada, pancada, era tudo. Mas, ok, são meus irmãos. Deixa eu só fazer um apêndice.
Lá em casa somos 4, 3 homens e uma menina. E os 3 homens eu sou mais velho, mas a gente tem uma diferença de 2, 3 anos só de idade. Tamo junto. Eu lembro muito bem que às vezes se um da gente apanhava na rua... Deus me perdoe. O cara tava perdido, porque ia um estreia pra dar porrada. Com certeza. A gente podia brigar em casa, eu podia bater no meu irmão em casa, mas na rua o cara ia sofrer, porque ia ter 3. Isso, Jefferson. Você Irmandade, só aprende tendo aí. irmão. Não adianta. Você só aprende tendo irmão. Isso que eu falo para os pais. Mas, gente, inclusive eu falo uma coisa, Jefferson, porque todos nós que temos irmãos sabemos disso. Não. Poxa, Nayane. Cara, até a raiva que o teu irmão te fez, até a mágoa que ele pode ter te trazido, cara, isso te forma como pessoa. Isso te traz a carga emocional que você precisa para superar aquilo. E tem uma coisa que só um irmão ensina para o outro, cara. Quando você briga com teu irmão, quando ele te faz raiva, quando você tem raiva com ele, vocês vão tomar banho no mesmo banheiro. Como eu e o Pierre, dormir no mesmo quarto a vida toda. Jantar, comer na mesma mesa. Então não tem jeito. Uma hora, quem estava errado tem que pedir desculpas. Vai ter que virar para o irmão e dizer, cara, desculpa aí, eu fiz uma besteira, me perdoa. E quem estava certo vai ter que perdoar. Você só aprende isso com o irmão. Você não vai aprender com o priminho, com o amiguinho. Eu acho que eu contei uma história, não foi aqui no podcast, mas eu contei para uma pessoa recente. Meu filho, Bernardo, meu menino, há vários anos atrás, tinha um amiguinho que eu sempre ouvi ele falar do amiguinho, e no final do ano disse que brigou com o amiguinho. Brigou nos últimos dias de aula, brigou. O que foi com o João? Briguei. Vou chamar de Joãozinho. Brigou com o Joãozinho. Mas por quê, filho? Não sei o quê, uma briga de bola, coisa de menino. O Bernardo deve ter uns 8 anos de idade. Eu disse, tá bom, filho, mas e aí? Pô, vai ficar brigado? Não, pai, já vai entrar as férias. Mas sabe, mas eles eram tão unidos, tão amigos e tudo. E aconteceu isso, entrou as férias, quando voltou às aulas depois, não falou mais com o menino. Não se falaram mais. Ou seja, deixaram de ser amigos, porque simplesmente a distância foi suficiente para resolver, de forma mal resolvida, aquilo que aconteceu entre eles. E com o irmão isso não tem essa chance, meu amigo. Você vai ter que resolver você e ele, você vai ter que passar por cima do problema e aceitar a desculpa dele ou aceitar que está errado e pedir desculpa. Só o irmão ensina isso, meu amigo. Não tem nada, de outra maneira você vai aprender isso. Então, a figura do irmão é importante para a vida. Não é só a maneira como os pais vão tratar ele, mas como ele vai se relacionar com os irmãos. Também é muito importante para que pessoa ela vai ser. Que adolescente, que adulta ela vai ser. Isso a gente tem irmão, sabe que é assim que acontece. Ô, Carla, e dentro da pedagogia, a socialização dessa criança, ela é uma criança que geralmente chega, faz amizade fácil, tem dificuldade, ou às vezes até... Eu sempre imagino... Eu sou filho de militar, então já mudar de cidade, de colégio, para mim isso é... Eu acho que eu fiquei tão bom em socializar por causa disso, porque todo ano você não sabe onde é que você vai estar. Tem essa dificuldade maior de quem vem de fora e vem sozinho? Sim, mas aí tu também tinha irmãos, né? Tinha irmãos. Pois é, aí fica mais fácil também, para quando for para a escola, você continuar fazendo novas amizades, porque você tem raiz, e aí segura. Mas, assim, o que eu percebo muito nas crianças, e aí ela trouxe até uma observação, que ela disse que ela era uma criança muito na dela, muito tranquila, né? Não era muito de ficar bagunçando. Só que, assim, essa questão da interação, da bagunça e da brincadeira, ela é saudável. Ela é. Desde que ela seja de uma forma onde respeite o espaço do outro e entenda isso. Então, o que a gente percebe nessa questão da socialização? As crianças, que são filhas únicas, em sua maioria, têm uma insegurança enorme. Primeiro, a dificuldade de ficar na escola e deixar o pai e a mãe embora. E a gente sofre muito com a adaptação do filho único, porque ele é como se o cordão umbilical não tivesse sido cortado de jeito nenhum. Então, sempre as nossas crianças, filhas únicas, elas têm mais dificuldade de se adaptar, de fazer novas amizades e de se sentir bem num ambiente onde tem mais pessoas, mais crianças. Chega na hora da merenda, ela é a mais fechada, para alguém ter que chegar e ir direcionando. Ela não é aquela que vai sentar e já vai abrindo o lanche, já vai se virando, já tendo autonomia. Não. O filho único, no que diz respeito à escola, à educação, na parte pedagógica mesmo falando, ele tem um pouco mais de dificuldade
de construir autonomia. Parece que precisa estar sendo servido o tempo todo. Então, essa é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta nessa parte de socialização. Nayane, a gente já falou aqui do começo da sua infância, cara, como é que você quebrou tudo, já falou como é que você se formou e o momento que para a sua vida, que foi quando você entrou na faculdade, você viu tudo aquilo. Mas tem uma coisa que eu passei e eu queria te perguntar se você já pensou nisso. Os nossos pais são finitos. Eu lembro que a Fernanda é uma grande amiga, a Fernanda, ela é pediatra, ela foi quem fez o parto, fizeram o parto e ela quem pegou os meus filhos. Ela é filha única, o pai dela, a mãe dela ficou doente, o pai ficou doente, passou um ano doente e ela cuidando sozinha do pai. Depois, a mãe, no outro ano, o pai morreu, a mãe ficou doente mais um ano. E eu lembro que no enterro do pai dela, quando acabou aquilo tudo, ela olha para mim e fala assim, Jefferson, não tenha só o Vini, não. Tenha mais um. E a dor dela era, naquele momento que os pais só pensaram neles porque financeiramente era mais barato, eles esqueceram de perguntar para ela. E quando for lá no final? Porque ela falou assim, meu marido é maravilhoso. O Paulo Eduardo, que é um grande amigo meu, ele é maravilhoso, mas ele não é filho. Claro. Quem tinha que estar lá no hospital durante um ano com a mãe foi ela e com o pai também. E aí eu, como amigo, até a gente desceu, eu desci o caixão junto com eles, porque ela não tinha irmão para estar dividindo, para poder ter essa possibilidade. Você já parou para pensar nesse futuro? Porque a longevidade vem, os pais vão estar mais longevos, mas também vão um momento que vai precisar de você, e aí você vai ter 2 para 1. Agora vai inverter o jogo, que antigamente era 1 para 2. Por incrível que pareça, isso é o que mais está presente no meu pensamento hoje. Porque há 6 dias atrás meu pai sofreu um acidente, inclusive quase eu não vinha. Meu pai caiu de uma altura de 3 metros, fraturou a clavícula, bateu a cabeça, está com hematoma nos olhos. E eu passei 5 dias com ele internado, então nem consegui responder o Jeff. No dia que ele me mandou mensagem, eu falei, não tenho condições, estou entrando aqui na ambulância com meu pai. E os 5 dias que eu passei com meu pai internado, eu só conseguia pensar, só tem eu. E eu não deixava ninguém ficar com ele. Eu passei 5 dias dentro do hospital e eu olhava para ele e eu falava, meu Deus, imagina quando meu pai for mais idoso. Só vai ter eu para cuidar. E eu dando comida na boca, e eu dando banho. E recentemente, acho que eu me mudei, tem 5 dias, no 3º dia o meu pai sofreu um acidente e ele está na minha casa agora. E aí eu olhava para ele, deitado na minha cama, e eu dizia assim, que bom que eu fiz a escolha que eu fiz, porque agora eu posso cuidar de você. Porque se eu estivesse lá onde você gostaria que eu estivesse, eu não poderia estar aqui. E aí eu só conseguia sentir gratidão no coração, sabe? Ao mesmo tempo que foi o momento mais desesperador da minha vida, porque filho único não é acostumado a perder. Então eu senti assim, meu Deus, eu posso perder meu pai hoje. E o médico olhou para mim e falou, a vida do seu pai é um milagre, porque chegou uma pessoa que caiu da mesma altura que ele e talvez não vá para casa. E eu pensava muito nisso. Só tem eu. A única noite que foi uma pessoa diferente foi o meu esposo, mas eu não dormi. Porque, para mim, o peso da responsabilidade tinha que ser eu. Tinha que ser eu. E realmente, só tem eu. Ele tem irmãos, mas os irmãos dele não são filhos dele. Os irmãos deles têm a vida deles. Os irmãos deles precisam ir para o trabalho deles, mas eu, independente do que eu faça, eu vou ter que estar com ele. Olha, isso aí eu já ia falar, que tu já pode usar isso aí para convencer os pais a ter um outro filho. Mas, pense no seu filho. Carla, deixa eu te falar. Eu como falei, é um processo. Eu avanço nesse processo conversando com os pais e eu pergunto, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando eu falo isso, sinceramente, eu até me emociono. Eu me emociono quando eu falo isso com meus pacientes. Porque eu penso nisso para a minha vida. Eu disse, vocês não são eternos. O tempo de vocês vai passar nessa vida. Como é que vai ficar ele? Como é que vai ficar seu filho ou a sua filha? Em quem que ela vai confiar? Com quem que ela vai contar? Porque eu, que tenho irmãos, posso dizer isso. Eu, a vida inteira, eu confio e confiarei nos meus irmãos, como eu sei que eles podem confiar em mim.
Eles podem contar comigo para qualquer coisa. Quando eu saí daqui para São Paulo, passar 6 anos fora, falei pro meu irmão assim, mano, é o seguinte, se tu precisar de mim, eu vou estar em São Paulo, morando em São Paulo, se tu precisar de mim, tu me avisa, que em menos de 24 horas eu tô aqui de volta. Faço o que for preciso, mas em menos de 24 horas eu vou estar aqui de volta. Quem é que os filhos únicos vão contar? Com o marido e com a esposa? Beleza. A gente sabe que casamento acaba, a gente sabe que nem sempre as pessoas pensam igual ou têm o mesmo sentimento. Os irmãos, é mais fácil você poder contar com a ajuda de alguém que saiu da tua casa, viveu no mesmo ninho que você, né? Então, eu pergunto isso dos pais dos meus pacientes. Com quem que ele vai contar quando vocês não estiverem mais aqui? Em quem que ele vai confiar? Petros, eu vou lembrar agora, cara, que eu lembro quando eu fui fazer um estágio, fui sair do Brasil fazer um estágio dentro da minha área, eu tinha tranquilidade que, assim, eu raspei todo o dinheiro que eu tinha e eu sabia... Era pouco, então... Não, faço, rapidinho. E aí, só que eu tinha tranquilidade de saber o seguinte, cara, se tudo der errado, eu vou ligar para meus irmãos, cara. Você tá entendendo? Ei, já emprestei, já pedi emprestado do meu irmão, tanta coisa que eu não posso nem ter nem conta Deus, aqui. Mas é exatamente isso. Com quem você pode contar. É a história que meu pai e minha mãe, eu falo para meus irmãos, meu pai e minha mãe, o dia que passarem dessa daqui, eu sou mais velho e eu já sou aquele que gosto de botar todo mundo, porque eu já entendo qual é o meu papel na família. E eles têm tranquilidade de me olhar e de falar assim, cara, eles sabem que quando isso acontecer... Tem você. Tem. E um ao outro. Exatamente. Porque... E eu vou contar uma coisa que... A gente até está estourando o tempo, mas uma coisa que eu achei interessante que aconteceu com minha esposa. Uma vez a minha esposa estava indo para o plantão, furou o pneu do carro dela. Olha a loucura. Um irmão meu passou, pegou ela, levou para o plantão, o outro pegou o carro dela, levou para o concerto e o outro pegou e deixou em casa. Então, olha só. Fizeram por você, Jefferson. Sim. Fizeram isso por você. Sim. Claro, é sua esposa, claro. Sim. Mas fizeram isso por você. Verdade. Irmão faz isso por irmão. Você está entendendo? Então, assim, tudo aconteceu, eu não saí de onde eu estava. Tava dormindo lá, ficou lá dormindo, tava cansado. Tava cansado. Gente, isso agora eu tenho até que puxar para mim, porque eu tenho 2 irmãs. E assim, eu tenho 2 filhos e impressionante. Eu tenho uma irmã que, inclusive, trabalha com saúde, né? E todos os meus 2 partos, ela que ficou comigo. Eu opero, ela está comigo. É o tempo todo. Minha mãe tem meu irmão que é tetraplégico de nascença, então a vida dela é cuidar dele. Então, ela não tem mesmo como se disponibilizar. A minha outra irmã trabalha mais e essa irmã, gente, é impressionante. E, às vezes, eu fico pensando, se não tivesse ela... Como é que seria? Quem que ia ficar comigo? Porque eu tenho um irmão que é tetraplégico. Então, se só tivesse parado em mim, se a minha mãe tivesse tido coragem, porque ela teve coragem, porque teve um filho tetraplégico aos 18 anos e ainda teve mais 3 filhas, é muita coragem. Então, se ela tivesse parado em mim, porque ela queria ter uma filha, ela podia ter parado em mim. Eu seria filha única. Tá entendendo? E aí, se não tivesse vindo com essa minha irmã depois de mim, se ela não tivesse, quantas coisas eu teria passado sozinha. E ela estava lá o tempo todo, como se fosse minha mãe. Eu sendo a mais velha, mas ela estava lá o tempo todo cuidando de mim. Então, olha só a importância da minha mãe ter tido coragem primeiro, né? Porque precisava ter muita coragem de fazer isso. E de você ter irmãs. Ter irmãs, 3 irmãs. Meninos, olha só, estouramos nosso tempo, eu queria lembrar. Eu sabia. Olha, a moça mais comportada realmente foi a Nayane, porque vocês dois falam demais e a gente pode passar o resto da tarde aqui. Queria primeiro agradecer quem assistiu o Jeff Podcast, encaminhe. Se aquele irmão seu, né, que só tem filho único, você não quer mais chegar ali, né? Não quer ter mais aquele embate. Manda esse recado, que é o Jeff Podcast sobre filho único. E é assim, vai ser uma coisa que a gente vai ter que enfrentar essa nova geração, a geração X, Y, ou Y e Z, vão estar enfrentando isso, a gente não tem para onde correr. Nayane, eu queria que você deixasse suas redes sociais para quem quiser conhecer mais sobre uma filha única que conseguiu dar a volta por cima, ser empreendedora e correr de tudo aquilo que pensavam que você ia fazer.
Maravilha. Às vezes a filha única se sente sozinha, então quero fazer um convite para as mulheres que se sentem sozinhas na caminhada do empreendedorismo para seguir @conexõesquemarcam.br. Nós somos uma comunidade de mulheres empreendedoras tratando sobre mentalidade, vendas, atendimento ao cliente, relacionamento e autoconhecimento. E a minha rede social é Nayane, com 2E, Costa. A Nayane, ela é filha única, mas ela já foi fazer 10 coisas diferentes que era para provar que filha única pode fazer tudo o que quiser. Exatamente. E ao mesmo tempo. Carlinha, sua rede social, por favor, Carlinha. Então, a minha é @carlalasmar com 2 M's, tá? E tem muito conteúdo legal lá, porque eu sou pedagoga e por formação, mas estou gestora de escola há quase 20 anos. E como eu também tenho formação e terapia, então eu coloco muito conteúdo legal de autoconhecimento, de trabalho, de olhar para dentro, de ver onde é que teu comportamento está precisando ser melhorado e disponibilizo muitas ferramentas lá para ajudar. Com muito Legal. conteúdo. Eu acho que de repente vocês dois dão um match. Eu Petros Oliva, por favor. Petros prometeu que vai abrir o YouTube dele agora, botar para tocar. Exatamente, até falar isso aqui. Jeff, obrigado pelo convite, obrigado pela participação de todos vocês. Gente, maravilhoso falar de um tema que eu queria há muito tempo falar. Dr. Petros Oliva, minha rede social, o meu Instagram, a gente está reestruturando meu site e vamos iniciar o nosso canal do YouTube falando de urologia pediátrica, os temas mais importantes, temas mais relativos e mais relevantes sobre urologia pediátrica. Vai estar no YouTube provavelmente agora no mês que vem. Turma, para acabar, eu queria dizer para vocês, a gente está conversando tudo isso, a gente sabe que muitos não têm oportunidade de ter um segundo filho. Sim. Às vezes por alguma doença, às vezes por algo que aconteceu na vida. A gente não está falando isso aqui para vocês. Para vocês é só chamar a atenção do que você pode fazer para melhorar a vida do seu filho. Para você que não pode estar pensando no dinheiro, por favor, abra a mão e vamos para o segundo filho aí, por favor. Beijo no coração, até o próximo Jeff Podcast.